Olá, bom dia, tudo bem com você? Me chamo Tiago, sou um instrutor bíblico e nessa manhã eu gostaria de fazer uma meditação com você para que esse dia, esse primeiro dia da semana possa ser abençoado aí de muitos, tá bom? A meditação de hoje ela se encontra lá em Gênesis capítulo 37, onde fala da história de José do Egito. Aqui no versículo 1 diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais que todos eles, os filhos odiaram e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Então, a história de José não começa aqui quando ele tinha 17 anos e estava com o seu pai e que ele era o preferido de seu pai. Ele começa bem antes, na confusão familiar, onde Jacó, que agora o nome é dado como Israel, porque Deus mudou o nome dele, foi trabalhar para Labão e ali ele foi enganado. Ele trabalhou 7 anos por Raquel e aí quando ele foi se deitar para consumir o casamento, ele se deitou com Lia. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos, e aí começa a confusão familiar. Porque Raquel não podia ter filho no início ali do seu casamento. E aí por não ter filhos, ela chama servas. A serva, na verdade. E aí a serva concebe um filho deste homem. E aí depois a Lia, para não ficar porque ela não se sentia muito amada, o que que ela fez? Ela foi lá e também chamou a serva. E aí por isso começa a confusão familiar. Duas mulheres chamam mais duas mulheres para o casamento. E agora este homem tem 4 mulheres. Filhos com 4 mulheres. E aí começa toda essa história de José. E aí José, com 17 anos, um filho amado, porque era um filho obediente ao pai, um filho que era filho da esposa que ele amou, né, e sempre amou, e começa a ter algo nessa família aqui que Deus não queria. E o que que é? A disputa, né? A disputa. Então José era o filho preferido e os outros viam isso. Então eu gostaria que você prestasse bem atenção. Você que tem mais de um filho ou você pretende ter filhos, né? Filhos são todos iguais. Porque nós, que somos seguidores de Cristo, nós temos que ter o amor comparado ao amor de Deus. Eu sei que o nosso amor não é comparado ao de Deus. O nosso amor, ele é condicional a alguma coisa. E o amor de Deus é incondicional. Por isso que ele ama, eu posso dizer, de forma igualada a todos os seres humanos. Mas eu e você não. Nós amamos porque temos alguma condição para amar. Eu amo porque alguém ama eu. Então, era esse mesmo sentimento que nós temos hoje, que tinha entre o seu pai e os seus filhos naquela época. E a Bíblia e Deus deixa nós muito cientes de que todos são iguais. Atos 17 fala que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Então o amor tem que ser igual. Então por isso ele meio que criou, né, isso dentro da sua família. E por ter entrado essa maldição em sua família, a história vai continuar que José foi ver onde seus irmãos estavam. Seus irmãos tinham feito tudo que era errado durante a noite. E eles viram José ali procurando eles até que José achou. E ao achá-los, eles falaram assim:
José vai falar tudo que nós fizemos ao nosso pai. E mais uma vez vai ter o caos em nossa família. E aí ali eles discutiram uma posição e falaram assim, não, vamos matar José. Chegaram a jogar José dentro de um buraco. E aí eles decidiram ali, vamos vender José. E ali naquela época estava passando uma caravana chamada dos Ismaelitas. E o incrível que pareça, que Ismael, lá no passado, né, era o irmão, né, de um camarada. E aí, essa descendência que foi dividida lá atrás, ela se encontra agora, mas não de uma forma que era esperado por Deus. De uma forma que não era, assim, na minha visão e na visão bíblica, a correta. E aí os ismaelitas compram José e levam José para o Egito. E aí José, olhando para trás, olhando a sua cidade, os seus parentescos, lembrando do seu pai, também José tinha os seus problemas. E naquele momento, Deus quebrou tudo que tinha de ruim também no coração de José e ele foi para o Egito. Mas quando José chegou no Egito, ele fez tudo diferenciado. Tudo diferenciado. Porque a Bíblia diz que onde José colocava a mão, era abençoado. Então ali ele começou a trabalhar na casa de Potifar, porque ele foi vendido ali na feira para Potifar, porque ele era um homem bonito, os dentes era de uma forma adequada para a época. E aí o que acontece? Tudo que ele colocava a mão, prosperava. Se ele mexesse no jardim, prosperava. Se ele cuidasse das finanças, prosperava. Até o momento que Potifar falou assim, ó, tudo que está aqui dentro deste lugar está sob suas mãos, sob os seus cuidados. Mas a única coisa que não está sob os seus cuidados é minha esposa. E dali José começa a fazer tudo, começa a prosperar, ali a casa de Potifar, a vida de Potifar, até o momento que até a mulher de Potifar começa a ver aquele homem e deseja ele. Mas José, como tinha aprendido com o seu pai, com os seus antepassados, sobre a palavra de Deus, sobre o casamento e também as dificuldades que seu pai encontrou em seu casamento e na sua vida, ele fez da seguinte maneira: eu não vou fazer igual os meus antepassados fizeram. E eu não digo os meus antepassados, Abraão, que fez o correto, e sim a casa dele. E aí José decide seguir em frente e falar assim, ó, eu prefiro ser fiel ao meu Deus. E ele sai daquela mulher ali. E o impressionante, comentando sobre isso, que a expressão bíblica fala assim, ó, deita-te comigo, José. Ela foi uma mulher insistente. Não foi de uma hora para outra, assim. Eu acordei, José acordou, a mulher foi abraçar ele e falou, deita-te comigo. Não. Era todo momento que ela via José e ela tinha oportunidade, ela falava assim, você deita comigo, José. Faça isso comigo, José. E na mente de José, ele falou assim, eu não vou deitar com essa mulher porque eu amo o meu patrão. Não, eu não vou deitar com essa mulher porque eu amo a Deus e eu obedeço a Deus e Deus cuida da minha vida e Ele rege a minha vida. E aí a partir do momento que José, ela foi ao ápice, que ela foi para cima de José, o que aconteceu? José saiu e ela arrancou um pedaço ali de sua roupa e acusou ele de ter abusado dela, ou tentativa de abuso. E aí o Potifar chegando ali, sabendo quem era José, teve que tomar uma decisão. Porque na época, meus queridos, a decisão era a morte. E aí o que aconteceu? Potifar mandou José para a prisão. E aí, para o vídeo não ficar muito extenso, na prisão tudo que José colocou a mão prosperou. Até que um padeiro e um copeiro foi até lá e José teve uma visão de ambos. A visão foi de que o copeiro iria continuar vivo e o padeiro iria morrer. E ali
José falou assim para o copeiro: lembra de mim quando você estiver lá com o rei. Tempos se passaram, e ele chegou lá, e o rei ficou muito perturbado com um sonho, e ninguém conseguia revelar. E aí sim o copeiro lembrou de José e falou assim: eu conheço um homem e ele está na prisão. E José foi chamado e tudo aconteceu ali. José revelou o sonho, José foi tirado da prisão, e José, de um homem que foi levado pela caravana dos ismaelitas para o Egito como escravo, se foi abençoado por Deus como governador de todo o Egito naquela época. Então, o que essa história tem a nos dizer? Essa história, ela fala que tem muitas coisas aqui. A administração familiar, porque a Bíblia fala que José, ele teve uma esposa, ele teve 2 filhos e ele continuou uma vida de fé e oração. Que você possa ter essa vida de fé e oração constante com Deus. Que Deus possa transformar a sua vida dia após dia. E para terminar, José nos ensina uma coisa maravilhosa que em um outro momento eu vou discutir com você. A administração familiar e a administração financeira. Como governador do Egito, ele administrou nos 7 anos de fartura, e quando veio a seca, a fome, a qual Deus tinha revelado no sonho do rei, Deus foi muito justo com todas as pessoas através de um homem que decidiu ser fiel na sua vida amorosa, no seu casamento, e também um homem que decidiu administrar a parte financeira, e por isso teve êxito. E por incrível que pareça, não só ele foi abençoado, e sim os seus irmãos, que desceu da terra que ele vivia para o Egito. Então, lembre-se, Deus é por nós, e quem será contra nós? Porque a história de José é um âmbito perfeito, ou um lugar perfeito para nos colocarmos e aprendermos uma vida de relacionamento e de direcionamento na fé. Bem? Aquele abraço, meus queridos, e acompanhe os próximos vídeos para que a sua fé possa aumentar e juntos possamos ir rumo a Canaã Celestial. Aquele abraço.